Bem-vindos, uma vez mais, ao Estúdio Virtual. Aqui estamos à volta do mundo para vos servir. E para vos servir com o quê? Com tudo aquilo que nós fazemos, com tudo aquilo que nós distribuímos, que não passa nada mais do que a nossa experiência, o nosso aprendizado. Comigo, em estúdio, aqui estão Silene, bem, diretamente da Holanda. Boa noite, Silene, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Depois, a Celinha, que está em Fortaleza. Bem-vinda, Celinha, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. E depois temos a Creuza, que está na capital. A capital do Brasil. Brasília, boa noite. Boa noite. Costumo dizer família, costumo dizer boa noite, mundo, boa noite aos nossos ouvintes. E teremos um programa com um excelente tema. Fique até o final conosco, tá? Um grande abraço. Está faltando aqui entrar a nossa amiga Luizilda. Luizilda, creio que somente a Celinha conhece. A Luizilda é uma antiga companheira nossa que, por vários motivos particulares, motivos de saúde e outros também, esteve muito tempo afastada. No entanto, ela entrou, voltou a entrar no programa, voltou a entrar na equipa, só que deve ter acontecido um problema qualquer, porque há uns minutos atrás fizemos um teste e estava tudo bem. E então, ela não entra, estou a ver aqui, não há nenhum sinal. Mas há algo que tenho que fazer aqui, dar parabéns à nossa amiga Silene e à sua filha que hoje estão de aniversário. Parabéns! Happy birthday! Ai, obrigada. Meu aniversário mesmo é dia 28, mas minha filha fez, a gente fez logo uma festa só, porque dia 28 não posso fazer nada, estou com dente. Obrigada, mesmo assim. Então, parabéns, Silene. Obrigada. Parabéns, Silene. A parabéns equipe toda aqui te parabeniza, desejando muita saúde e grandes alegrias. Obrigada, bem, obrigada. Pois bem, Parabéns, parabéns. Hoje temos um tema que muita gente, e isso é verdade, eu constatei isso há bem pouco tempo, muita gente não sabe o que é xenofobia. É esse tema que foi votado para esta sessão. No entanto, xenofobia é um flagelo incrustado na vivência humana. Xenofobia, sob o meu ponto de vista, é gerador de ódio, preconceito, intolerância, conflitos, catástrofes que assolam o mundo. E isto acontece há muito tempo. Acontece desde o início. E parece que não há nada, não há nenhuma barreira que possa contemplar. No entanto, acabou de entrar agora a Luizilda. Boa noite, Luizilda. Bem-vinda ao programa. Para quem não conhece a Luizilda, ela está na Ilha Terceira, está nos Açores. E eu gostaria que alguém não, todos nós, dessemos as boas-vindas à Luizilda e que se apresentem, que ela só conhece essa linha de certeza absoluta, verdade? Sim, daqui. Boa noite a todos. Aqui deste grupo só conheço a Célia. Celinha, como o José chama. Oi, Célia. Olá a todas. Olá. Eu acho que eu e a Creuza somos amigas no Facebook, certo? Sim.
Somos sim, Luzida, um abraço, prazer. Um abraço, prazer. Portanto, eu estava falando do tema de hoje, da xenofobia, em que parece que não há barreiras que possam deter precisamente esse sentimento. Porque, na realidade, xenofobia é um sentimento. E eu perguntaria à Silene, até para que quem não conhece o filme, quem não sabe o que é que se passa com este sentimento, eu pediria à Silene que me diga o que é, para ela, xenofobia. Eu vou falar? Silene. Ó, eu acho que é um assunto bem profundo, sabe? O significado pelo que eu sei, praticamente é um preconceito, onde muitas. Eu vou falar um pouquinho daqui do país, sabe? Porque é onde eu moro. Aqui tem. Então, é não aceitação, principalmente de imigrantes, né? No meu ver, praticamente racismo é como é que se diz? Um alinhamento, uma. Ó, gente, desculpa. É, como. Acho que está bem ligado, né? Então, para mim, é não aceitação, sabe? De outros estrangeiros. E aqui nós temos muito, É verdade, infelizmente. não passa de um sentimento de ódio, um sentimento de repulsa relativamente aos outros que não estão na nossa comunidade, podemos dizer. Sim. Esta é a xenofobia. Tem gerado até guerras, vejam. Atualmente existe uma guerra. Mais que Sim. uma. Mas se nós olharmos, por exemplo, para o que está a acontecer no Médio Oriente, ou no Oriente Médio, como dizem os brasileiros, não há dúvida nenhuma que aí está a xenofobia implantada e de maneira. Não sei se concordam comigo ou não, mas eu pediria à Celinha que se pronuncie sobre o assunto. Olha só, eu gostaria de citar aqui uma investigadora espanhola que escreveu sobre xenofobia, e nas ciências sociais a gente estuda muito essa questão da xenofobia, mas assim, vamos lá atrás para ver o conceito grego, né, que é a origem da palavra xenofobia, que ela é formada de xenos e phobos, né? Xenos, estrangeiro, phobos, medo. A xenofobia, ela faz, então, desse modo, ela faz o quê? Ela faz uma referência ao ódio, é uma ideologia ao ódio, ao receio, hostilidade, né? Uma rejeição em relação aos estrangeiros. Mas ela é frequentemente utilizada no sentido lato, no sentido amplo da palavra, né? Como fobia, né? Em relação a esses grupos étnicos, que inclusive o Joseph falou agora há pouco tempo, com relação até à guerra que está acontecendo, né? Então, as guerras, né? Então, assim, as pessoas possuem, cada uma possui sua caracterização social, cultural e política, né? E muitas pessoas desconhecem, né? Se desconhece como é que é a vida lá, etc. Então, assim, a xenofobia ela é uma ideologia, tá? Que consiste na rejeição das identidades culturais, né? Que são diferentes, né? Da sua, daquele que tem, aquele que pratica a xenofobia, não é? Então, assim, se baseia em preconceitos históricos, religiosos, culturais, e por que não dizer nacionais? Não é? Porque existe a segregação nos próprios grupos dos países, né? Dentro, aqui mesmo, depois eu posso até citar um exemplo bem clássico aqui no Brasil, acredito que as brasileiras sabem disso bem, né?
que vê a questão essa discriminação da linguagem também, né? Então, é isso, inicialmente, que eu gostaria de colocar ao grupo para a gente discutir isso daí, porque está muito nítido, agora é frequente, né? Embora seja um termo que passou a ser publicitado há pouco tempo, as pessoas às vezes até nem sabem o que é, mas se a gente for buscar realmente a origem, isso já se pratica há muito tempo, muitos séculos, não é? É isso. Creuza, xenofobia. Bom, muito bem a colocação de ambas, parabenizo, né? Eu, antes de começar a pesquisar verdadeiramente, eu fui pesquisar lá fora, eu fui conversar com pessoas embaixo de um bloco, fui ao porteiro, fui digamos, ao que limpa, fui a gerentes, fui a uma gama de pessoas diversificadas. Dentro 13 pessoas que eu conversei, apenas 5 sabiam o que era xenofobia. As demais não conheciam nem o nome, nunca tinham ouvido falar, e também as que já tinham ouvido não sabiam, porque nunca procuraram, né? Então, as que não sabiam, fui explicar, e as que já tinham ouvido falar também, que nunca procuraram, fui explicar. E dentre essas, né, só 5 sabiam, e uma dessas pessoas bem conceituadas culturalmente tem horror realmente não só aos estrangeiros, como também da forma étnica, né? Então, eu fiquei realmente assustada com o que conversei com essa pessoa, com o conhecimento que a pessoa tem, de dizer que tem, digamos, pavor do estrangeiro e da pessoa, como nós falamos, de cor diferente, né? Então, em tudo isso eu vi que falta conhecimento, falta divulgação da palavra xenofobia. Chegou até a achar que era relação a sexo, outro que era em relação a uma palavra muito estranha, entendeu? Então, você vê que a cultura ainda precisa crescer em nosso país, eu estou falando, né? E eu vejo também, como foi colocado, né, que a xenofobia, ela faz deste modo referência a tudo que foi dito, ao ódio, referência ao receio, o medo, e é também utilizada em relação a grupos étnicos. As pessoas que eu conversei estavam mais em relação aos grupos étnicos, né? E com isso vem a existência da diferença social, cuja a sociedade não está ainda aperfeiçoada com esse termo, né? E também eu acho que aí inclui uma política dentro de tudo, né? Para que haja mais conhecimento, para que as pessoas venham saber e se evitar. E dentro do tema, eu fui atrás também, eu queria saber a causa da xenofobia. Por que tanto ódio, tanta raiva? Por que não amar o estrangeiro, o outro que tem uma pele diferente, né? E eu descobri nas leituras, né, que a xenofobia sempre é fruto de desconhecimento. A pessoa que não tem o conhecimento digamos, do termo,
ela não tem como. Então, é o desconhecimento do outro e surge acompanhada de estereótipos. Muitas pessoas criam estereótipos, né? E com isso reforçam o preconceito. E esse preconceito se alastra sobre, né, pessoas que não merecem, né? Então, sobre determinados grupos e também, também vinculado ao, como se diz, né, egocentrismo. Eu vi muito egocentrismo nas pessoas com as quais eu conversei, principalmente as mais centradas, as que tinham a cultura, que tinham conhecimento sobre a palavra, de 5 dessas que tinham o que foi gerente, administradores de empresa, fui até em órgão público, e pessoas que tinham conhecimento, realmente só um era anti-homofóbico, como se diz, né? Então, com isso, a própria cultura, e muitos acham que a própria cultura do seu país é superior à do outro, no caso do estrangeiro. Foi o que um dos grandes conhecedores, um professor, me disse: eu considero a cultura do meu país acima dos demais. Então, aí está dizendo o que a pessoa acha. Fui atrás também de saber suas principais consequências. O que a xenofobia pode causar no ser humano? Você que está do outro lado, ouvindo, que talvez não saiba ainda o que significa a palavra xenofobia, já foi bem explicado. Depois você procura no dicionário e você vai ver. Mas a causa de uma pessoa homofóbica, o transtorno que essa pessoa causa na outra pessoa. Então, eu até anotei que eu achei importante: a pessoa que sofre um ato xenofóbico pode abrir um leque, digamos, uma gama de sentimentos e sensações diferentes. E eu anotei aqui: a insegurança, a pessoa que sofre, a vergonha, a impotência e etc. E tudo isso pode gerar transtorno de ansiedade, depressão, até mesmo síndrome do pânico. Uma das pessoas que eu conversei, que é bem moreninha, uma pessoa da pele negra, essa pessoa não sabia o que era, e essa pessoa tem síndrome do pânico em relação quando chega perto de brancos. A pessoa me explicou quando eu cheguei e comecei a falar, esse garoto chorou, ele tremeu, ele achou que eu fosse fazer algo contra por causa da cor. Eu abracei esse garoto, conversei e ainda voltei outra vez, porque dentro dele se gerou, como é que chama, síndrome do pânico, e ele não sabe como procurar ajuda. E eu fui atrás de ver como ajudar esse garoto de 15 anos procurar ajuda, porque ele não pode ver uma pessoa de pele clara que ele sai correndo, porque dentro dele gerou esse transtorno. Isso, para mim, essa pesquisa em todo o sentido foi o que mais me tocou. Então, eu anotei mais aqui, prejudica também a integridade física e psicológica, que é o caso desse garoto. E outra parte que eu achei importante, claro que há uma diversidade de como se combater. Eu posso ter a minha ideia, você a sua, e juntos podemos associar e chegarmos a um consenso, talvez, a sociedade chegue como combater, digamos, a xenofobia. A mais importante que eu achei é na educação, a conscientização da sociedade.
até para aqueles que já sabem o que é e que se julgam bem cultos. Por exemplo, não sei se nos outros países tem. Nós, aqui no Brasil, quando vamos, depois de alguns anos, tirar carteira de motorista, nós temos que passar de novo por uma bateria de informações. Então, algumas pessoas, eu acredito que precisam disso. Então, como eu falei, a conscientização, o apoio à política inclusiva, né? E promoções dos direitos humanos. É importante demais salientar que é inevitável, é importante saber mesmo que é inevitável. Muitos trabalham em prol dos atos xenofóbicos. Já vamos Então, lá. a opinião é essa. Já vamos lá, vamos continuar com isso, com uma outra questão que eu vou pôr relativamente ao caso. Mas antes, eu gostaria de ouvir a Luísa Hilda, porque eu sei que numa conversa que tivemos ainda hoje, quando estávamos a testar a entrada no estúdio virtual, ela me falou de algo que aconteceu precisamente com a palavra xenofobia. Luísa Hilda. Então, o que é que me deixou espantada? Pronto, é de conhecimento de todas as que estão aqui. Eu estive bastante tempo ausente aqui da rádio e hoje falava com alguém, uma, duas, três pessoas, não importa. Olha, eu vou começar hoje na rádio novamente e o tema é xenofobia. A resposta de lá, o que é isso? E eu fiquei, como é que é possível? Xenofobia, não saberem o que é. Então, eu fui fazer uma pesquisa e faço questão de explicar mais uma vez a palavra xenofobia. Eu vou ler aqui. Em resumo, a xenofobia é o medo ou ódio de estrangeiros ou estranhos e está vinculada a atitudes e comportamentos discriminatórios e frequentemente culmina em atos de violência, como diferentes tipos de abuso e de exibições de ódio. O termo xenofobia, penso que foi a Celinha que disse, mas eu vou repetir, provém do grego, composto por xenos, estrangeiro, e phobos, significa medo. A xenofobia faz deste modo referência ao ódio, receio, hostilidade e rejeição em relação aos estrangeiros. E não é só isto, há pessoas que têm outro tipo de comportamentos diferentes, têm outra religião, têm outra orientação sexual, têm... Pronto. Eu também fui pesquisar porque é que a xenofobia existe. E tenho aqui o resultado, que é o medo de perder o status social, a sua identidade, a ideia que apresenta uma ameaça ao sucesso económico do cidadão, como na ideia que os imigrantes tomariam as suas vagas de emprego. O modo de assegurar a identidade nacional e os seus limites em tempos de crise. Um sentimento de superioridade. Eu gostaria de falar aqui, não sei se é do conhecimento, talvez do Joseph, sim, das outras colegas, não... Vou ter que falar de política, porque há uma situação política que eu acho que é uma atitude de xenofobia e que me chocou imenso, de um partido político. Eu penso que o Joseph me permite. Até porque a xenofobia está também na política, está em todo lado. Sim. Então, o fundador do partido Chega, André Ventura, que eu até inicialmente simpatizava com ele. Eu não sei se no Brasil, se alguém tem conhecimento dos partidos aqui em Portugal, mas neste temos o seu fundador, que é o André Ventura, que disse uma conversa
que eu, a partir daí, sempre que ele aparecia na televisão, eu desligava e ia-me embora. Então, o que é que ele fez? Conhecem o José Castelo Branco? Ele é muito conhecido. Ele é homossexual ou transexual, sem fazer a operação ou sem fazer a mudança de sexo. Mas isso não interessa, é um problema dele. Ele vive a sua vida como ele quer, está bem, está feliz, isso é um problema dele. E este senhor, André Ventura, teve a lata de dizer que, chegando a primeiro-ministro, que pessoas como o José Castelo Branco não iriam querer viver em Portugal. Em Portugal não teria lugar para este tipo de pessoas. Ou seja, este senhor André Ventura, posso deduzir destas palavras que ele ia expulsar de Portugal ou fazer-lhes a vida negra a todos os homossexuais, lésbicas, fossem pessoas que não tivessem um comportamento que ele achasse adequado, não haveria lugar para essas pessoas em Portugal. E enviá-las para onde? Para o espaço? Afinal, Joseph, é este o meu comentário. Afinal, a xenofobia não é só contra o estrangeiro. Por este exemplo que a Luísa nos dá, a xenofobia está dentro do próprio país. Um senhor que é português, que quer, portanto, o José Castelo Branco, é uma figura conhecida em quase todo o mundo, quando ele pratica a xenofobia dentro do seu próprio país, quer dizer que a xenofobia não é só aquele sentimento contra o estrangeiro, nunca. Não sei se a Luísa já terminou agora esta parte. Sim. E esta parte foi precisamente para, como o Joseph disse, e muito bem, para percebermos que a xenofobia não é só contra os estrangeiros, não é só contra pessoas de outros países, existe mesmo dentro do nosso próprio país, com as nossas pessoas. Eu, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quase há 40 anos, portanto 39 neste momento, 39 e algo, eu vivi 24 anos na Califórnia. E um exemplo de xenofobia nos Estados Unidos, um exemplo disso é a Califórnia. Ou seja, americanos contra mexicanos, quase fronteira. Mexicanos contra os americanos. Portanto, a xenofobia não é só, como se disse há pouco, contra os estrangeiros. Não é só esse sentimento de repulsa que existe. É humanamente impossível nós podermos criar algo, e é isso que eu interrompi há pouco a Creuza, e ela falou em algo aí que eu já lá vou. É humanamente impossível, creio eu, portanto, neste contexto, que a xenofobia seja uma coisa que possa desaparecer, ou pelo menos atenuar um pouco esse sentimento. A Creuza falou há pouco que pesquisou sobre combater a xenofobia. E, precisamente, é nesse ponto que eu vou de novo para a Creuza. Como combater a xenofobia, tendo a Creuza pesquisado algo sobre isso? Não entendi a pergunta. Como combater a xenofobia através dessa pesquisa que a Creuza fez? Olha, Joseph, eu vi dentro dos quadros, aos que já são altamente cultos, precisam realmente se humanizar, serem mais humanos. Agora, ao porteiro, ao outro que nunca ouviu falar, e outros que já ouviram, mas entendiam a palavra como se fosse uma palavra relação até a sexo, eu acho que, e não são totalmente analfabetos, né? Mas por onde passaram, não ouviram.
Então, não tiveram uma educação. Mas aí, como eu fui atrás dos pontos que envolve, combater a xenofobia, envolve o quê? Educação, consciência, né, e apoio políticos, inclusive a promoção dos direitos humanos, que as pessoas sejam mais informadas, que haja propaganda na televisão, é um meio de comunicação onde se faz tantas outras propagandas, né, que não nos leva a lugar nenhum. E por que não fazer abrir um leque para informação através desse meio de comunicação? Porque muitas vezes na escola se fala, mas não prestam atenção. Me disse, eu estudo, já ouvi, mas escutei lá na escola e pronto. Então, conscientização através do meio de comunicação. E, como falei, no meio que eu fui, é importante salientar que a xenofobia muitas vezes é inevitável, porque muitos trabalham mesmo em prol disso. Foi o que eu falei, que eu fui num determinado lugar público, que eu achava que lá deveria encontrar alguém que fosse até me ensinar sobre, eu fui surpreendida. Então, o combate, eu encontrei nesses três tópicos. Se alguém quiser acrescentar mais, tudo bem. Educação, a conscientização, né, e apoio político. Os governantes devem arregaçar realmente as mangas, como foi bem colocado, não só no termo xenofobia em relação a estrangeiros, mas sobre grupos étnicos, religiosos também. Eu não pesquisei, mas conversei com pessoas de religiões diferentes, né, onde eu caracterizei aquilo como xenofobia. Eu não posso chegar perto daquela pessoa porque eu sou de Deus, eu sirvo a Deus e essa pessoa é contaminada porque ela está em outra religião. Não é bem assim, porque na própria Bíblia está dizendo que o próprio Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito lá no Atos dos Apóstolos. E conversei assim, com pessoas, mas você, uma pessoa que tem conhecimento, tem contato com pessoas de religião tal, não vou citar aqui, isso para mim é xenofobia. Por que não me aproximar daquela pessoa? Eu vou me contaminar, por quê? Deu para entender? Perfeitamente. Então. Tirando que está num país onde a xenofobia, esse preconceito enorme, preconceito social existe, já notou alguma forma de combate do governo relativamente a isso? Olha, é para mim? Ah, não. Sim. Para Não. mim é. Silêncio. Não. Sim, olha, eu acho que depende de cultura de país. Porque aqui, o que você está dizendo, Creus, assim, eu vou começar por isso. As crianças aqui já são educadas para ter uma mente aberta com relação, como você diz, aceitação, conscientização. Só que aqui começa já pela educação dos pais, da escola. Então, aqui muitas crianças encaram um outro estrangeiro, uma pessoa outra de cor diferente. Normal, quase normal, não existe. Agora, com relação à política, o governo
aqui está pesado. Um exemplo agora, atualmente, nós tivemos eleições do primeiro-ministro, que aqui chama, aí no Brasil é presidente, a gente chama aqui presidente. E o que aconteceu? Nós ficamos, eu pelo menos e outras minhas colegas que temos mais, né, a cabeça mais conscientizada, ficamos assim, assustada. Quem ganhou? O partido da extrema-direita, que é exatamente contra os marrocanos, os turcos e os refugiados que estão vindo que estão sendo acolhidos da guerra. Isso é. Quer dizer, começa por eles, entendeu? Como você falou agora. A gente achou um absurdo, mas muitos holandeses, mesmo os que são natos daqui, eles não aceitam, sabe? Os refugiados, muitos eles acham que estão invadindo muito o país. Então, aqui não tem muito lugar para realmente, a Holanda é pequena, não tem, na verdade, não tem muito espaço, mas tem grupos e tem alguns políticos que apoia e procuram acolher. Mas esse que ganhou, que a gente tem medo que ele não seja o primeiro-ministro, se for triste dos marrocanos, triste dos turcos, e ele vai botar mesmo para quebrar. Exatamente o que você perguntou. Não vai ter apoio político, não. E os holandeses, eu tenho uma amiga que eu me assustei. É uma grande amiga que já trabalhou no Brasil, apoia o PT, tudinho. Quando a gente comentando, eu disse: o que, é que você achou que esse político ganhou? Ela disse: eu não votei nele, eu votei no Partido dos Trabalhadores, mas fiquei feliz que ele ganhou, porque ele vai ter uma posição contra os marrocanos e o turco. Meu Deus, exemplo concreto, eu fiquei assustada, mas fiquei eu não gosto de discutir política, eu fico na minha, sabe? Aí, então, aqui está assim, viu? E está sério, vai ser sério essa questão. Agora, em termos assim, de cor, em outros aspectos, vem da educação das crianças, entendeu? Então, o futuro aqui na Holanda vai ter as crianças que são o futuro são o futuro, vai ter uma outra visão, entendeu? E espero que mude, né? Por enquanto, está nessa visão antiga, né? Célia, relativamente à questão em política. Sou eu mesmo. Eu, Alguém? a vítima de xenofobia, tá? Olha só, sou eu que vou falar agora, então eu vou dar meu depoimento, viu, Creuza, com a sua pesquisa da vítima de xenofobia em Portugal, tá? Porque a xenofobia também está incluída, não é só a questão, como vocês todos falaram, não só a questão de o medo do estrangeiro, tá? Mas o medo da linguagem. Eu vou falar a minha experiência que eu passei em Portugal e que tive também uma experiência mais ou menos parecida na Suíça, mas aí não foi tão forte quanto a de Portugal. Eu estava numa cidade e estava num café, e daí tinham uns senhores falando sobre as mulheres brasileiras. E começaram a falar que as mulheres brasileiras estavam tomando lugar, que estavam invadindo, que etc. Eu não resisti, eu parti para o diálogo. Eu cheguei junto. Por quê? Porque eu estava naquelas mulheres, eu me vi naquelas mulheres sendo criticadas e vítimas de xenofobia de cidadãos portugueses. Embora eu seja descendente na 18ª geração, eu sou descendente de judeu sefardista. E eu não admito preconceito quanto à minha ascendência sefardista. Não é? Então, assim, a partir do momento que começaram a falar, eu cheguei junto. Com os meus velhos cabelos branco e vermelho, cheguei junto. E lá eu falei assim, olha, aqui quem está ao lado dos senhores falando sobre os brasileiros é uma brasileira. E uma brasileira que veio para cá
trocar conhecimento. Eu não vim pegar lugar de nenhuma portuguesa, muito pelo contrário, eu vim contribuir. E assim fiquei, e assim me fui, né? E não aconteceu mais nada, muito pelo contrário, pediram desculpas. Mas a extrema-direita, agora eu vou falar em política, porque a extrema-direita desse cidadão, Chega, não é, Luizilda? O nome do... Chega, sim, sim. Isso, que é a mesma extrema-direita lá dos Países Baixos, lá da Holanda, não é? Também. A extrema-direita que venceu lá na Argentina também, eles estão chegando. Agora, o pior de tudo é que está aí, está na televisão, quem assiste televisão ouve falar disso diariamente. Mas as pessoas não se... Agora eu vou para a pesquisa da Creuza. As pessoas não se ligam na importância de entender o xenofobismo. As pessoas não se ligam em entender que o preconceito ele está na minha pele e na sua pele branquela. Tá? Como disse uma cidadã portuguesa que disse, eu sou de aqui. E sabe por que ela fez isso? Com uma brasileira que morava na Itália há mais de 10 anos, porque a menina era uma morena, era uma mulata, e que estava a passeio em Lisboa, e ela pega e diz o que disse, que foi aí reportado em tudo quanto foi de mídia internacional, porque simplesmente uma mala caiu no pé da garota e a garota reclamou. Então, assim, hoje em dia, a comunicação está tão rápida e a revolta está tão grande que sabe o que me lembra? Tempos, sabe? Tempos daquela xenofobia, lá atrás, daquele cidadão que usava um bigodinho, que eu não gosto nem de falar do nome dele, que perseguiu milhares e milhares de judeus na Europa, que matou milhões de judeus. Não é? Que foi? Matou milhões de judeus. Então, milhões e milhões de judeus. Tá? Então, assim, nós devemos fazer isso, é a questão da educação. Eu sempre falo aqui no debate, sempre falo no programa. A base é a educação. E essa questão que a Silene colocou, que lá na escola já tem isso tudo, é a base. É a gente esperar que no futuro próximo, e quanto mais a gente chegar junto e discutir temas como esse, tá? Aí a gente está o quê? A gente está ajudando as novas gerações, com certeza. Porque eu ainda pretendo ter netos. Eu não, né? Penso eu que talvez a filha lá de Portugal tenha. Mas eu gostaria mais de ter netos. Eu tenho 2 netos maravilhosos, a cor dele é negra, afrodescendente. Me orgulho demais do meu neto, dos 2 que têm afrodescendência. E eles andam por aí, quantas vezes andaram por aí e foram rechaçados? O meu menino, quando tinha 12 anos, com a camisa bem aqui, que vinha morto de cansado do treino de basquete, foi rechaçado por uns banquelos que passaram por ele. E aí meu pai chegou, o descendente do judeu sefardista, e disse assim, meu filho, orgulhe-se da sua raça. Até hoje eu me lembro disso, porque eu estava presente. Eu fiquei com tanta raiva que me deu vontade de ir atrás de moleque e mandar os moleques terem o quê? Educação. Está entendendo como é que é? Então, o problema é que as pessoas se ligam nas novelas, e quando chega o noticiário, não quero saber disso não, porque só tem guerra, não sei o que. Aí esquece. E no noticiário está a palavra. O noticiário a gente vê diariamente. Se você pega um jornal físico, você vê e você entende. O importante é que existem pessoas como nós, que estamos usando um canal YouTube, numa hora dessa, que provavelmente alguém esteja assistindo, e espero que sim, que a gente possa educar para combater. Tá? Esse cidadão português, agora eu estou cometendo xenofobia. Esse cidadão português, eu quero alertar o seguinte: esse cidadão português, político do Chega, ele tem que ter um Chega, tem que dar um Chega para lá, fazendo um trocadilho. Tem que dar um Chega para lá nesse cidadão, porque ele simplesmente fala coisas absurdas.
O outro, meu Deus do céu, é tanta coisa absurda que às vezes eu fico ouvindo. Sabia que eu ouço? Eu ouço, sabe para quê? Para eu aprender a educar mais do que eu educo. Para evitar mais preconceito, para evitar muito mais do que está acontecendo. Porque pode ser que assim, lá na frente, alguém vai lembrar. Poxa, bem que ela me avisou, bem que ela me orientou. E assim, é isso, é a nossa obrigação como cidadãos, entendeu? Aí eu quero só abrir um espaço aqui, não querendo me prolongar, a questão da xenofobia, a questão do preconceito da língua. O linguajar, hoje em dia, ele está inserido nisso. Aqui no Brasil, no nosso Brasil varonil, existe esse preconceito tão grande que é a questão do Sul e do Nordeste, do Nordeste e do Sul. Porque eu falo no Nordeste, eu falo arretado, lá no Sul não se fala arretado. Então, isso é o quê? Isso é regionalismo. A forma como eu falo aqui é diferente como o pessoal fala lá no Rio Grande do Sul. E por que eles vão me criticar? A troco de quê? Preconceito. Então, está sendo, inclusive, há pouco tempo que foi lançado um livro em São Paulo sobre essa questão. Um professor, um historiador, fez uma excelente pesquisa com relação ao preconceito do linguagem, que a xenofobia, ela traz isso daí, ela engloba isso daí, ela está dentro dos preconceitos. Então, assim, se eu sou nordestina, eu sou diferente? Sou diferente por quê? Eu sou brasileira. É só porque eu falo diferente? É só porque eu como feijão com arroz e eu chamo baião de dois? Não é não? Que é delícia, né, Luizilda? Fala a verdade. Não é não? É mesmo. É. Não é? Baião de dois? Então, eu vou ter preconceito com os coreanos que fazem uma comida, um yame mais delicioso, um time maravilhoso. Eu vou ter preconceito com os portugueses que cozinham. Aí eu vou para a minha área. Aí eu vou para a cultura alimentar também. Eu vou ter preconceito com os portugueses que cozinham uma sardinha como ninguém, lá na Arábia, lá em Setúbal. Por quê? Eu quero trocar. Essa troca, ela me engrandece. E isso, com essa troca, lá na França, tá aí, Silene teve há pouco tempo na França, deve ter comido o famoso meu Deus, très bien, o croissant maravilhoso da França, né, não? Que delícia! Mas aqui também tem gostoso croissant. Pronto! Tá vendo? Então, essa troca de conhecimento, você não se apropria, você simplesmente respeita, é isso. Quando você troca, você respeita o outro. Então, esclarecimento, educação, é a base de tudo. E aqui eu fecho meu depoimento. Obrigado, Celinha. Não há dúvida nenhuma que não é só nos meios grandes, como também nos meios pequenos, por exemplo, nos Açores. A Luizilda é capaz de, talvez, se debruçar sobre isso. Há um preconceito enorme entre açorianos, que são portugueses, como os metropolitanos. Mas há, na realidade, uma diferença enorme relativamente a pensamento, relativamente à forma de agir, relativamente a tudo. Luizilda, como é que se sente? Já estou fora dos Açores há muitos anos, mas eu sei que as coisas não mudaram muito, em alguns aspectos talvez. Como é que essa relação açoriana, porque isto está incluído aqui na xenofobia, essa relação entre açorianos e continentais, como nós dizemos aí, de que forma é que isso está neste momento? Qual é o grau que nós podemos olhar, se está mais baixo, se está mais alto relativamente a essa compreensão que não existe entre ilhéus e metropolitanos?
Joseph, é capaz de já ter existido mais do que o que existe agora. No passado, sim. Eu conheço pessoas com mais alguma idade que os continentais estão assim, os continentais estão assados, têm a mania, eles é que sabem, eles é que falam, eles é que não sei o quê, pronto. Mas já na minha geração e na geração seguinte, eu não noto muito isso. A geração do meu pai, o meu pai não gostava de continentais, que Deus o tenha, tinha as suas razões e eu até consegui perceber de certa forma as razões dele, foram coisas que aconteceram reais e não era uma questão de... Eu acho que não era xenofobia, vamos lá ver. O meu pai não gostava, por exemplo, de continentais por situações que aconteceram na altura do abalo de janeiro. Mas há outras, isto é uma situação específica, mas há outros casos que poderá ser mesmo xenofobia. Eu, sinceramente, nunca senti isso na pele, porque eu vou ter que dizer uma coisa, o grande amor da minha vida era continental. E eu vivi no continente pouco tempo, na terra dele, e adorei, e nunca me senti nem discriminada, e nunca notei, quando ele vinha aqui, que ninguém o tratasse mal. Mas lá está, o meu pai ficava sempre de pé atrás porque ele é continental. E ele chegou-me a dizer, ele é continental, ó pai, não tem nada a ver, são coisas que já se passaram aos anos e anos e anos, a gente não tem nada a ver com isso, eu era uma criança quando isso aconteceu. Eu não sinto isso, não, mas existiu, mas atualmente penso que não, até os continentais, quando vêm cá, gostam dos Açores, gostam de cá estar, gostam desta paz, deste sossego das ilhas, já ouvi falar sobre isto e as pessoas, a maior parte, os terceirenses recebem muito bem, sabem muito bem receber sejam continentais, sejam de outras ilhas, são um povo que sabe bem receber e acho que faz isso muito bem. E eu acho que nesse momento, Joseph, esse tipo de xenofobia em relação aos continentais está-se a diluir. E então, e relativamente ao bairrismo existente entre ilhas, isso não pode ser considerado, nesse caso, não pode ser considerado xenofobia? Eu acho que não. Eu chamo isso de tolice. Isso é mais uma tolice do que outra coisa. É os terceirenses e os miquelenses. Vocês estão assim, os outros são assados. Eu acho que não chega a esse extremo de xenofobia. Acho que não. É bairrismo, é? Sim. Há aqui uma rixazinha entre duas ilhas, principalmente a terceira e São Miguel, mas acho que é mais tolice do que outra coisa, como eu já disse. É aquele conflitozinho que existe, tal qual como no Brasil, os nordestinos, aliás. Mas, no fundo, quando se visitam e quando se encontram, são todos amigos. Mas depois, para a brincadeira e para fazer piadas, lá dizem que os cariscos não sei quê e os rabos tortos não sei quê. E, afinal, quando se encontram, não acontece nada de mal. Eu queria dizer alguma coisa que eu sei. Eu quero só dizer uma coisa, por favor, que era enaltecer uma funcionária do Ministério da Educação de Portugal, que chegou para mim, eu estava com uma documentação para entregar no Ministério, e na cidade do Porto. E aí ela chegou, leu toda a documentação, falou para mim assim, professora no Brasil, professora em Portugal. Para mim,
Foi um dos maiores elogios que eu senti. Primeiro foi o reconhecimento. Eu achei tão bonito isso da parte dela. Ela não me conhecia, nem tampouco, sabe? Sabia o que eu estava passando, ou quem iria passar, tal. Mas foi o respeito que ela teve pela professora brasileira e o reconhecimento da educação brasileira, não é? Então, era isso. Assim, no meio de toda a xenofobia, aconteceu isso daí. Mas é isso aí. Não há dúvida nenhuma. Até porque a aproximação dos nossos países, e não só através da língua, eu creio que tem evoluído um pouco. Tem evoluído um pouco porque eu lembro, há uns anos, há bastante tempo atrás, era um conflito terrível. Era um conflito terrível quando se encontrava um brasileiro com português. Porque este roubaste o outro, porque o outro não sei o quê. Era uma coisa muito séria. Xenofobismo. Mas eu creio que agora as coisas evoluíram de uma forma talvez um pouco mais avançada do que eu sempre conheci. E que, felizmente, podemos ver que em Portugal, mas há sempre, se nós, nas pesquisas que eu faço, eu encontro sempre coisas do lado e do outro. Há quem fale de Portugal, portanto, eu falo de brasileiros que falam de Portugal e portugueses que falam do Brasil. Existem aqueles que não se conseguem compenetrar numa forma diferente de vivência, que é a Europa para a América do Sul, e que falam de uma certa forma. Mas, por exemplo, as pessoas mais evoluídas, eu conheço duas advogadas. Eu conheço, não conheço pessoalmente, mas conheço aquilo que elas dizem, fazem, que escrevem. Eu conheço duas advogadas brasileiras que já rebateram brasileiras e brasileiros relativamente ao pensamento de Portugal. Mas tudo isto, se nós falarmos de tudo isto, vamos ver que o tema de hoje está incrustado precisamente de tudo isso que acontece. Não é só a tal questão de país para país. Há quem eu até tenho um texto que eu gostaria de pôr um dia desses aí para nós falarmos e analisarmos. Há um texto de uma dessas advogadas que fala de Portugal de uma maneira e rebaixa o pensamento de alguns brasileiros. Portanto, a xenofobia engloba todas essas coisas. Mas eu continuo a dizer, não há barreira que possa deter a xenofobia, seja não há barreira que possa deter. A não ser que, por exemplo, a Creuza tenha uma opinião diferente. Creio. Está muito ruim o som para mim. Está ruim o som? Para mim, sim, está embolando. Repita, por favor. Creuza, eu estava a falar daquilo que acontece entre brasileiros e portugueses, que há uma evolução enorme relativamente a isso. Da xenofobia? No global, bom, o tema é xenofobia porque engloba tudo. O que é que você pensa? O que é que você pensa relativamente a isso? Não deu para eu entender bem a pergunta, mas eu vou te responder. Tá eco, o que eu falo está repetindo. Não deu para eu entender a tua pergunta. Não sei se já está finalizando, né? E se for em relação à xenofobia ainda, eu concluo a minha parte reforçando que a xenofobia sempre é fruto do desconhecimento do outro. Não entendi sua pergunta, mas... Muito bem. Então, eu não sei se
se o som para a Celinha, para a Silene, para a Luísilda, se está bom, se não está. O som teve uma altura que estava um pouquinho baixo, mas agora já está normal. Agora já está normal para mim também. Está normal também? Bom, então, Sim. já estamos com 1h15. Joseph, mas antes de terminar, eu gostava de acrescentar aqui uma coisinha, se pode ser. Sim. É um ponto que ninguém focou, mas a xenofobia é crime. E pode-se apresentar queixa. Pode-se apresentar queixa. E eu penso que este endereço que está aqui é do Brasil. E eu tenho do Portugal também. Esta lei é Brasil, porque eu não conheço esta lei em Portugal, portanto, alguém vocês que são do Brasil, se calhar, o crime previsto na lei 9.459 de 13 de maio de 1997. As denúncias de xenofobia podem ser feitas através do boletim de ocorrência, diz que o número 100, e também em Safernet, que recebe denúncias de crimes virtuais. E em Portugal, como fazer a denúncia em Portugal, pode-se apresentar queixa à Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial. O e-mail é cicdr@acm.gov.pt. O correio postal dirigido à Presidente da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, para a morada Rua Álvaro Coutinho, número 14, 1150-025, Lisboa. Portanto, este é um ponto que, mais importante que eu estar aqui a dizer o endereço de e-mail, hoje em dia qualquer pessoa vai à internet e pesquisa, mas também como as pessoas têm desconhecimento da palavra xenofobia, também poderão ter desconhecimento de que é possível apresentar queixa, e eu não queria deixar passar em branco que xenofobia é crime. É crime e pode dar até 3 anos de prisão. Você pode ir a qualquer delegacia e você pode denunciar que é vítima de xenofobia. Ou então Sim. no MPF, no Ministério Público Federal. No site do MPF, aqui pode ser denunciado. Mas em qualquer delegacia você pode chegar e fazer o BO, o boletim de ocorrência. Muito bem. Então vamos fazer uma despedida de outra forma, da habitual. Silene, faça, por favor, o resumo deste debate de hoje. Eu? O que é que se pode tirar daí? O quê? Eu não entendi bem a pergunta. Fazer um resumo daquilo que foi falado aqui hoje. Um resumo e aquilo que se pode extrair de toda essa conversação que nós aqui tivemos. Olha, eu acho muito importante todos vocês se colocaram, né? O que é, a Creuza colocou também, a pesquisa foi muito interessante, né? A senhora falou da educação, que é a base, sabe? Para as pessoas aprenderem, né? Eu digo assim, pela experiência que eu vivo aqui, né? Como no país, que é completamente diferente do Brasil, do Portugal também, né? É uma outra linha de educação. Por exemplo, as crianças já começam a partir da família, já começa a ter uma direção de uma educação de tudo assim, de toda linha. Por exemplo, um exemplo, eu sei que com relação à educação, aqui, as crianças de 2 anos já diz desculpa, obrigada, por favor, entendeu? Então, isso, com relação à educação, isso é importante. Então, a partir daí, vai se desenvolver
uma linha de pensamento para as crianças contra preconceito, contra de tudo isso que nós falamos, entendeu? Então, a base, tudo é da educação familiar e da escola também, entendeu? Então, para mim, foi muito assim interessante, né? E, como o Creuza falou, a conscientização também, né? No sentido geral, dos políticos também, das mídias, tudo. Então, para mim, foi, em resumo, assim: educação, conscientização das pessoas com relação a esse assunto, entendeu? Está faltando. Então, no Brasil, aqui é mais, como é mais desenvolvida a educação aqui, então as crianças já estão nessa linha. A família já está ensinando as crianças para tudo isso, entendeu? Não é que não existe, existe. E quando está como agora os políticos, né, principalmente agora, mas está todo mundo reagindo, ninguém fica parado, não, entendeu? Logo, logo vai ter manifestação, vai sair em todos os canais, em todo canto, vai sair contra. Então, tem mais conscientização. Vem de onde? Da educação, entendeu? Então, pelo que eu... Sim? Alguém? Então, para mim, foi isso. Em resumo, né? Da origem, que eu acho que muita gente não sabe, o do que é, xenofobia que muita realmente sabe, principalmente no Brasil, né? Então, aqui eu acredito que muita gente já tem conhecimento, sabe? Porque eu andei também perguntando, e muita gente já tem noção, pelo menos, do que é. Então, bom, meu resumo foi mais ou menos isso. Obrigado, Sorry? Oh, sorry. Holandês. Desculpa? Não, eu pensava que já tinha terminado. Sim, foi isso que eu entendi bem, que eu posso passar também, né? Muito obrigado, Silene. Creuza. Bom, para mim foi importante demais, desde a pesquisa ao momento atual. E eu quero deixar uma mensagem aos ouvintes, até para nós mesmos, porque no fundo, será que cada um de nós também não tem uma sementinha em relação a qualquer outra coisa? Porque eu passei pelo momento da pesquisa e da conversa em relação, que eu considerei xenofobia, em relação à religião, por um ato de uma religião diferente. Mas o que eu quero dizer é, você que nos assiste, que você procure esse termo e se conscientize o que ele pode causar na vida da outra pessoa. Os transtornos psicológicos, a insegurança, a vergonha, a impotência, né? A sua integridade fica abalada. Então, eu deixo só isso. Pense num ato xenofóbico causado por você. Simplesmente isso. Boa noite a todos e um grande abraço. Obrigado, Creuza. Luiz Ilva. Olha, portanto, na minha estreia aqui e na minha volta, falou-se de xenofobia. Ficámos a saber que xenofobia não é algo para comer com batatas fritas, mas é algo muito sério. Eu queria... acho que as minhas colegas já disseram praticamente o que aprendemos e que tentámos transmitir aos nossos ouvintes. O que eu queria dizer às pessoas que possam estar a ouvir e que de alguma forma alguém seja vítima de xenofobia é que a pessoa que pratica xenofobia está a dizer muito mais de si do que da pessoa visada. Tenham coragem, sigam em frente, ninguém é melhor do que ninguém. Independentemente da cor, da etnia, seja o que for, ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos no planeta Terra e somos todos iguais. Uma boa noite a todos e obrigada pela atenção.
Obrigado, Luisilda. Vamos encerrar, Celinha. Eu só desejo a todos que passem batido pela miopia, com essa visão míope, né? Que usem óculos, consertem a sua visão míope, né? Que os imigrantes não são pessoas a serem tratados como inimigos, ou pelo menos como um rival, de forma nenhuma. As relações humanas e mais os direitos humanos, eles devem ser respeitados, né? Então, é necessário que se veja os fatores, as causas e as necessidades diferentes de cada imigração, de cada imigrante. O nosso país, falo como brasileira, que aqui estou, mas o nosso país ele teve uma leva muito grande de haitianos e venezuelanos e coreanos, etc., e japoneses, por sinal, a maior colônia japonesa do mundo está no Brasil, em São Paulo, né? Então, assim, a receptividade, ela faz com que a xenofobia diminua, a educação para com o outro, o respeito para com o outro. Então, são coisas realmente que já foram faladas aqui, que vale a pena realmente a gente enfatizar, né? E eu queria dizer, para aproveitar o momento, e mandar um abraço muito caloroso para as nossas queridas e fraternas companheiras de programa, Fatinha e Sônia, pela perda dos entes queridos, e desejar a todos uma semana maravilhosa, um domingo de muita luz, né? E agradecer pelo o momento que aqui eu pude dividir com 3 países diferentes, né? Então, assim, para mim é muito importante. Isso é congregar, isso é unir, né? Muito obrigada. Obrigado, Celinha. Creio que a Silene quer falar, exatamente. Sim, eu gostaria, em nome do grupo, pedir aos ouvintes que vão depois assistir, que dê um like, que compartilhem, que se inscreva no canal, para que esse assunto que é importante, o YouTube vai saber que é importante e vai encaminhar para as pessoas. E é dessa forma que também podemos ajudar as pessoas a terem um conhecimento com relação a esse assunto. Eu agradeço muito a todos que forem assistir, com muito amor e carinho a todos. Meu abraço e uma boa noite também para todos. Obrigado, Silene. E eu, só falta eu, não é? Só falta eu dizer obrigado à minha equipa excelente. Aliás, a equipa de hoje e de ontem, da semana passada, toda esta equipa é excelente. Quem está, está. Quem não está, esteve, mas vai voltar. Obrigado a todas. Aquele abraço do tamanho da distância que nos separa. Aquele abraço também para todos aqueles que nos estão a escutar na rádio. Vamos encerrar por aqui. Vamos encerrar a nossa atuação no canal e, em poucos segundos, vamos também encerrar lá para fora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana e até à próxima. Tchau, tchau. Boa noite, até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.